Amado Padre de Jael, nosso pároco, Padre Elieres, nosso vigário, muito estimado Padre Lindenberg, pároco de Mozarlândia e assessor regional Centro-Oeste para o Encontro de Casais com Cristo, queridos ministros e ministras da palavra, da comunhão, da acolhida e da música, queridos irmãos da equipe de festa de São Sebastião neste ano 2026. É uma grande alegria retornar a esta amada paróquia depois de alguns anos, a convite do nosso pároco, para iniciarmos a novena do nosso co-padroeiro São Sebastião. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos uma das festas mais profundas e luminosas da nossa fé cristã, o batismo do Senhor Jesus. Com esta celebração, encerramos o tempo do Natal e entramos na vida pública do Senhor. O menino, contemplado na manjedoura, agora se apresenta adulto, às margens do Jordão, misturado ao povo na fila dos pecadores. O Deus que se fez carne, pequeno, agora se faz solidário. E é exatamente neste dia que iniciamos a novena de São Sebastião em todo o mundo. Padroeiro secundário desta paróquia, a liturgia nos ensina que nada é por acaso. Quando Cristo se manifesta, os santos nos ajudam a compreender melhor o seu mistério e o seu amor por nós. O Evangelho nos mostra um momento desconcertante. Jesus vem da Galileia, do Jordão, para ser batizado por João Batista. João resiste e diz: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? A reação de João é compreensível. Ele reconhece a santidade de Jesus, mas Jesus responde com firmeza serena: deixa por agora, convém cumprirmos toda a justiça. E aqui está, meus irmãos, a lógica de Deus. Não a da superioridade, mas a da obediência amorosa. Porque nosso Senhor não se impõe, ele se entrega. Santo Agostinho, refletindo sobre este mistério, afirma: o Senhor foi batizado não para ser purificado, mas para purificar as águas. Ao entrar no Jordão, Jesus toca simbolicamente todas as águas da terra. A água, a partir de Cristo, deixa de ser apenas um sinal de limpeza e se torna forma de vida nova. Nosso Senhor desce as águas, como descerá da cruz. Desde o início, sua missão é carregar, e não o que não era seu, mas para nos doar o que nunca poderíamos conquistar sozinhos. Ninguém de nós teria o poder de buscar a salvação se não for por Jesus. Quando nosso Senhor sai das águas, acontece algo absolutamente novo. O céu se abre. Este detalhe do Evangelho não é poético apenas, é profundamente teológico. O céu fechado pelo pecado é definitivamente rasgado pela misericórdia de Cristo e nunca mais se fechará para quem está nele, para quem o aceitou, para quem o trouxe para dentro do coração. Como isso é importante para nós. O Espírito Santo desce como pomba e a voz do Pai proclama: este é meu Filho amado, no qual eu pus toda a minha afeição.
No início da missão, nosso Senhor recebe a confirmação do amor do Pai. E aqui nós podemos perceber o início do segundo êxodo. O primeiro êxodo, lá no Antigo Testamento, conduzido por Moisés, passa pelas águas do Mar Vermelho. A água do mar, na tradição da igreja, significa a morte, porque a água do mar não serve para tomarmos. Representa a morte na qual estava mergulhado o povo de Deus no Egito, do faraó ditador daquela época. Como muitos povos estão hoje submetidos às ditaduras comunistas terríveis desta terra. E o povo é trazido pelo deserto, passa pelo Mar Vermelho, vem pelo deserto até atravessar o Jordão. E agora o segundo êxodo vem do deserto. João Batista vem, Jesus segue e chega ao Jordão, o rio das águas doces, águas da vida, onde Cristo, ao entrar naquelas águas, inaugura o novo povo de Deus, o novo êxodo. Se Moisés realizou o êxodo social, a libertação de um tirano, agora Jesus faz o êxodo nos tirando da tirania do demônio, da condenação, porque agora nós fomos salvos graças ao seu amor. Bento XVI, refletindo sobre o batismo do Senhor, ensina que ali se realiza um novo sentido da justiça. A justiça que Jesus sempre é e a entrega total à vontade do Pai. E a solidariedade radical com a humanidade decaída. Não se trata apenas de uma justiça legal, mas de uma justiça que salva. É uma justiça, no jargão teológico, chamada de soteriológica, salvífica, soter, no grego, salvador. Por isso quem nasce em Salvador é soteropolitano. Nós somos chamados a esta experiência do Cristo soter, do Cristo Salvador. Jesus se coloca inteiramente nas mãos do Pai, inaugurando um caminho que culminará na cruz que nós incensamos, esse crucifixo que recorda a dor do Senhor, que abre a chave da porta do novo êxodo, porque do sofrimento da paixão brota a ressurreição. E nossa vida católica, ela é uma vida que passa pela dor para mergulhar no oásis, no amor do ressuscitado. Não existe verdadeiro cristianismo sem a paixão. Ninguém pode chegar à ressurreição sem passar pela dor da paixão. A primeira leitura do profeta Isaías aprofunda essa identidade de Jesus. Deus o apresenta como servo em quem ele se compraz. Este é meu servo, nele se compraz minha alma, diz o profeta. Não é um servo violento, mas manso. Não é um dominador, mas um cuidador. Não quebra a cana rachada, não apaga o pavio que ainda fumega. Este é o rosto de Deus que Jesus nos revela. No mundo, meus irmãos, em que descarta-se os fracos, que elimina os feridos, que silencia os pequenos, Deus se apresenta como aquele que sustenta a fragilidade humana. E o que nós vivemos hoje no Brasil, a dor, o sofrimento, presos sem o devido processo, as angústias terríveis, as atitudes de discriminação, de exclusão, de deboche,
que se impõe pelo regime a tantas pessoas, nos leva a crer que atrás de todo o sofrimento há uma esperança que só o Senhor Jesus pode dar aos que sofrem, não àqueles que têm o chicote na mão em nome da democracia, que quer anular as liberdades das pessoas. O servo, meus irmãos, não grita, não impõe, não humilha. Ele restaura, ele levanta, ele devolve a dignidade. O batismo de Jesus revela que Deus não afasta da nossa dor, mas entra nela para transformá-la. Por isso que o católico sabe que a igreja não nos oferece nada a não ser a cruz do Cristo. E Santa Teresinha arremata isso dizendo: na vida nós amamos e sofremos. Carregamos nossas cruzes, carregamos nossas dores, o câncer, a depressão, as perdas, tantas angústias que nós temos dentro de nós. Mas quando isso é passado sob o olhar do Redentor, do Cristo, bom pastor e Senhor, nós entendemos. Na casa de recuperação da Pedrona, quando funcionava, não sei se ainda está lá esse plot no fundo da sala de formação, quando os internos iam sair, eles olhavam para aquele plot, um rosto de Cristo com a mão estendida e a frase: ficarei a te olhar até que entendas. Então, para você que está sofrendo grande tristeza, grande dor, Cristo olha para ti, mostrando-te a cruz e o sepulcro vazio e a luz da ressurreição, para que entendas. O batismo de Jesus revela, meus irmãos, que Deus não se afasta de nós, que o nosso Deus é amoroso e poderoso, Ele está sempre conosco. A segunda leitura dos Atos dos Apóstolos resume toda a vida de Jesus, numa frase simples e poderosa: Ele andou por toda parte fazendo bem. Vamos repetir? Ele andou por toda parte fazendo bem. Eis o retrato do batizado perfeito, ungido pelo Espírito. Jesus passa fazendo bem, curando, libertando, restaurando as vidas. O Espírito Santo não nos afasta do mundo. Ele nos envia a este mundo carregado de espinhos, mas onde as rosas, as flores também florescem, porque no meio da dor brota também a esperança. A liturgia, então, nos dá um passo decisivo. Ela nos conduz hoje ao batismo de Jesus e ao nosso próprio batismo. A oração da coleta que nós rezamos nos lembra que somos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo. Pelo batismo, nós fomos enxertados em Cristo, tornados membros do seu corpo, participantes da sua vida cotidiana, da sua vida divina em nós. O batismo, meus irmãos, não é um símbolo vazio. É um acontecimento que muda a nossa identidade. Cada pessoa que é inclinada nesta pia batismal e recebe a água, as golfadas tríplices, com a palavra do ministro: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem aqui algo extraordinário, a mudança da sua identidade espiritual. A alma humana é marcada com o batismo como um sinal para toda a eternidade. Mesmo que uma alma tenha a infelicidade de ir aos estertores do inferno, ela vai com o sinal do batismo. O padre Antônio Vieira, grande pregador no tempo do Império Brasileiro, advertia com força profética: grande desgraça é ser cristão só no nome e pagão nas obras. E é verdade. O perigo
não é ter sido batizado, o perigo é viver como se o batismo não tivesse consequências na nossa vida. Isso é muito claro. Um cristão que ama a Cristo, que acolheu o batismo no profundo do seu coração, ele vai procurar sempre manter a sua imagem de Deus trazida pelo batismo na nova criação, sem a mácula do adultério, da mentira, da corrupção, de tantas misérias que vão sendo agregadas dentro de nós e que tira a nossa santidade. Quanta gente que nós vemos que vão descer à condenação porque renegaram o seu batismo. E quando nós olhamos para a corrupção do Brasil, para as medonhices que nós estamos vivendo no poder da República, eu fico angustiado de pensar que quantos homens e mulheres irão para o inferno por causa desses dinheiros roubados, desviados dos pobres. Não tem jeito. Diante de Deus, na hora da morte, nada será escondido, nem os dólares nas cuecas. Tudo será posto à vista. Tudo. Daí a necessidade da gente viver essa busca da pureza interior, da cura interior. Assim, a festa de hoje é também um chamado à conversão batismal. Quantos foram batizados, como já disse, mas vivem como se Deus não existisse? Quantos que agora mandam aquelas cartinhas nefandas para a cúria diocesana, pedindo para ser desbatizados, para tirar o nome deles do livro de batismo, porque eles não querem mais ser cristãos. Como tirar do livro? A gente faz uma declaração: recebi hoje, com triste dor no coração, o pedido de fulano de tal que quer ser desbatizado. Como isso não será possível, declaro que essa pessoa de hoje em diante não será mais cristã por opção pessoal, sendo que a Santa Mãe Igreja continua com os braços abertos para que um dia, se quiseres voltar, será novamente acolhido. Quantos reduziram o batismo a uma tradição social, a um evento familiar, a uma fotografia antiga? O batismo, meus irmãos, é semente, mas precisa ser cultivado. Uma fé não alimentada, ela adoece. Como nós vimos aqui um irmão nosso, quebrado pelo álcool, que entrou aqui na igreja sem saber onde estava. Ele não sabia o que estava aqui acontecendo. Totalmente descontrolado por causa do álcool. Com certeza foi batizado, mas não consegue viver o batismo. Porque a dependência dos vícios revela a fraqueza do caráter, revela a fraqueza da vontade, de uma vontade que não é conduzida, organizada pelo poder da inteligência que Deus nos dá. Por isso, sem uma fé alimentada no altar, na palavra, nos sacramentos, na humildade, no permanente refazer-se a vida diante de um exame profundo de consciência, ninguém mantém acesa a chama do batismo. Aqui entra com força a missão da família. A família é a primeira escola da fé. É no lar que o batismo precisa ganhar carne e história. Pois pais e mães são os primeiros catequistas, avós e padrinhos têm uma responsabilidade intensa. Não basta levar a criança à pia batismal, é preciso conduzi-la ao altar, à palavra, à vida comunitária, à prática da fé. Uma família cristã não é perfeita, mas deve ser perseverante. É aquela que reza, que perdoa, que recomeça. A fé não se transmite por imposição, mas por testemunho. Se a criança cresce vendo o pai e a mãe, que vem à igreja, mas lá fora faz tudo errado, não vai ter
uma boa conclusão esta fé. É preciso testemunho. As crianças crescem na fé vendo o testemunho piedoso do pai e da mãe. Porque os filhos aprendem muito mais com o que vê e enxerga do que com o que ouve. O batismo floresce quando encontra um lar que o acolhe. É nesse horizonte que se ilumina a igreja de São Sebastião de Rubiataba, cuja novena hoje iniciamos. São Sebastião foi um batizado coerente. Viveu num mundo hostil à fé, marcado pela violência e pela perseguição. Poderia ter se escondido, mas escolheu testemunhar. Preferiu perder a vida a perder a fidelidade a Cristo. E quantos católicos que hoje em dia vendem a alma para o diabo por causa de corrupção, por causa de dinheiro, por causa de prostituição. No imaginário nosso e do povo, São Sebastião é invocado como protetor contra a peste, a fome e a guerra. Nada disso é ingênuo. A peste simboliza tudo que corrói a alma. A fome, tudo que fere a dignidade. A guerra, tudo que destrói a fraternidade. São Sebastião intercede porque ofereceu seu corpo ferido, unido ao corpo ferido de Cristo. E quando era levado pelos cristãos pelas vielas dos arredores de Roma para ser colocado na catacumba, por onde o seu corpo passava, o povo que estava pestinolento, com a peste que estava matando as pessoas, ia sendo curados. Na minha diocese tem uma paróquia que foi mudada de um lugar para o outro por causa da peste. E ela tem o nome de São Sebastião porque foi com a intervenção de São Sebastião que a comunidade conseguiu sobreviver da morte. Muitos ficaram mortos e os outros seguiram e criaram a outra cidade que tem o nome de Nova Roma, em homenagem a São Sebastião, e por isso a paróquia também tem o santo como padroeiro. Domingo eu irei celebrar lá na festa deles. Iniciar a novena de São Sebastião no dia do batismo do Senhor é um sinal forte. Somos chamados a um cristianismo corajoso, fiel e encarnado na realidade. O batismo não nos promete felicidade, mas sentido de vida. Não nos livra da cruz, mas nos dá força para carregá-la. O batismo não nos dá a santidade, mas abre o caminho para que com o nosso esforço conjugado com a graça de Deus possamos alcançá-la. A fidelidade pode custar caro, mas nunca é inútil ser fiel. Ao nos aproximarmos da Eucaristia, a liturgia nos faz ouvir novamente o testemunho de João Batista. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Na comunhão recebemos aquele que foi revelado no Jordão. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus é derramado sobre nós para fortalecer nossa fé e nossa missão onde nós estivermos. Que esta celebração, meus irmãos, reacenda em nós a alegria de sermos filhos amados do Pai. Que esta novena de São Sebastião renove em nós a coragem cristã e a fidelidade batismal. Confiemos também esta comunidade tão bonita, nossas famílias e toda a nossa caminhada à intercessão materna de Nossa Senhora da Glória, excelsa padroeira da Diocese de Rubiataba e Mozarlândia, para que, sob o seu olhar materno, perseveremos na fé, na unidade e na esperança, e que a voz que hoje ressoa no Jordão continue ecoando em nossas vidas. Este é meu Filho amado. Em Cristo, essa palavra também é dirigida a mim e a você que nos ouve pela Rádio Vale. Vivamos como quem foi batizado, sustentados pelo amor do Pai,
pela força do Espírito Santo e pela proteção da Virgem Santíssima, assim seja.